Vamos mergulhar hoje numa das questões mais complicadas e fascinantes da filosofia: o problema da demarcação. Basicamente, o que separa a ciência de verdade de algo que só se veste como ciência? É uma tentativa de desenhar uma linha na areia, mas como vamos ver, essa linha vive sendo redesenhada pelo vento. E essa é a grande pergunta que vai nos guiar. À primeira vista parece até simples, não é? Mas essa questão vem tirando o sono de muita gente há séculos, e ela nos diz muito sobre como o conhecimento funciona. Para a gente entender isso melhor, vamos seguir um roteiro bem claro. A nossa jornada vai ter 5 etapas. Primeiro, vamos entender essa busca original por uma linha divisória. Depois, por que a ideia de uma linha perfeita se tornou um problema. Em seguida, vem uma virada de chave. O foco deixa de ser as teorias e passa a ser o comportamento das pessoas. Vamos ver também como o contexto histórico muda tudo. E, por fim, como é que esse projeto de demarcação se parece nos dias de hoje. Então vamos começar. Por que se importar com isso, afinal? Bem, porque saber a diferença entre uma investigação confiável e uma que só parece confiável afeta tudo. Desde as decisões sobre nossa saúde, as políticas públicas, até a avalanche de informações que a gente consome todo santo dia. A primeira abordagem para resolver esse problema foi buscar o que se chamou de critérios de demarcação. A ideia era bem direta. Vamos criar uma espécie de checklist universal. Se uma teoria marcasse todas as caixinhas, ótimo, era ciência. Se não, estava fora do clube. O grande objetivo era ter certeza absoluta, uma linha brilhante, sabe, imutável, que separaria de uma vez por todas o que é conhecimento genuíno do que é só imitação. Mas essa busca por clareza total acabou esbarrando em alguns problemas bem sérios. E isso nos leva direto ao nosso segundo ponto, o problema da perfeição. Acontece que a realidade, como sempre, é bem mais bagunçada do que qualquer checklist consegue capturar. Pense um pouco nesta analogia. A gente tem uma dificuldade enorme para criar definições perfeitas para coisas do dia a dia. O que é exatamente um solteiro? Ou, ainda mais difícil, o que é vida? Se nem para isso temos uma definição perfeita, por que a gente esperaria ter uma para algo tão gigante e complexo quanto ciência? A linguagem simplesmente não dá conta. E aí, lá pelos anos 80, um filósofo chamado Larry Loudon deu um argumento muito forte que mudou o debate. Ele disse que essa busca por uma fórmula mágica estava fadada ao fracasso. Ele mostrou que não existe uma regra simples que consiga, ao mesmo tempo, abraçar tudo que a gente chama de ciência e excluir tudo que a gente chama de pseudociência. Mas atenção, este é o ponto crucial. A crítica do Loudon não foi um "então vamos desistir de tudo". Pelo contrário, só porque não dá para desenhar uma linha perfeita, isso não significa que a gente deva parar de tentar distinguir um conhecimento mais confiável de um menos confiável. Significa só que a tarefa é mais sutil, mais sofisticada do que se pensava. E é justamente essa sofisticação que nos leva ao terceiro ponto, uma mudança fundamental de perspectiva. A gente para de olhar só para o que uma teoria é no papel e começa a olhar para o que as pessoas que a praticam fazem. Então, em vez daquela pergunta antiga, esta teoria é científica? A abordagem moderna faz uma pergunta diferente. As pessoas que defendem essa teoria estão se comportando de maneira científica? E essa pequena mudança muda tudo. Isso quer dizer que a gente começa a olhar para além do texto da teoria. Como é que aquela comunidade reage quando uma evidência vai contra o que eles acreditam? Eles ajustam a teoria ou inventam desculpas de última hora para salvá-la? Essas desculpas são as famosas explicações ad hoc. De repente, a análise se torna não só filosófica, mas também psicológica e sociológica. E este é o pulo do gato. A questão não é um único experimento, mas sim um processo contínuo de crítica, de teste, de revisão, que define uma comunidade científica saudável. É até irônico, mas a forma como um campo lida com o próprio fracasso pode ser o maior indicador do seu sucesso científico. Agora, vamos adicionar mais uma camada de complexidade a tudo isso: o tempo. Os padrões do que a gente considera boa ciência não são fixos, eles evoluem ao longo da história. Vamos pegar um exemplo famoso: a teoria da gravidade de Newton. Hoje, é o exemplo de livro didático do que é ciência. Mas na época, a ideia de uma força agindo à distância, no vácuo, foi chamada de desviante por grandes pensadores. Foi vista como um passo atrás, quase algo místico. Demorou mais ou menos uns 50 anos para ser totalmente aceita pela comunidade.
O mesmo vale para outras áreas. No século XIX, por exemplo, a medicina tradicional podia ser bem perigosa. Nesse cenário, a homeopatia parecia uma alternativa mais segura, até mais eficaz em comparação. Hoje, com os padrões da medicina moderna, a avaliação é bem diferente. O contexto histórico muda a nossa avaliação das coisas. Então, o ponto central aqui é este. A própria definição de ciência não é uma rocha parada no tempo. É mais como um alvo em movimento. É uma atividade humana, dinâmica, e os seus métodos e padrões vão sendo refinados e melhorados com o passar da história. Certo. E depois de tudo isso, onde é que a gente fica? Bom, isso nos leva ao que podemos chamar de um novo projeto de demarcação. Um projeto com um objetivo bem diferente e muito mais sutil. Hoje em dia, o objetivo não é mais ser um porteiro da ciência, com uma lista de regras na mão. A demarcação se tornou um projeto de pesquisa, um trabalho contínuo. A pergunta mudou de "isto é ciência?" para "quais são as características que tornam um conhecimento confiável?" O foco agora é identificar os padrões e os processos que, consistentemente, geram bons resultados. Em resumo, a filosofia da ciência parou de procurar uma linha e começou a procurar por regularidades, ou seja, quais são os traços comuns, os comportamentos típicos das áreas que produzem conhecimento robusto e confiável. Essa é a grande questão que move essa discussão hoje. E com isso, a gente termina com uma reflexão. O fato de que a fronteira entre ciência e pseudociência é meio nebulosa, depende do contexto e muda com o tempo, isso não é uma falha do projeto. Na verdade, talvez seja a lição mais profunda de todas. Isso nos ensina que a busca pelo conhecimento não é sobre encontrar respostas finais, mas sim sobre participar de um processo que nunca acaba. Um processo de questionar, de testar e de refinar o que a gente acredita saber.